Nós vamos entrar num assunto aqui bastante, vamos dizer assim, é um assunto que é delicado bastante para ser tratado, mas ele precisa ser tratado, porque ontem, após uma reunião, a diretoria do frigorífico que registrou o primeiro surto de Covid-19 aqui em Caxias do Sul, aqui na cidade, a Secretaria Municipal também da Saúde enviou um relatório. E esse relatório foi enviado, então, ao Ministério Público, sugerindo o fechamento da empresa, que funciona em Anarrec, aqui em Caxias do Sul, e a triagem e testagem em massa de todos os funcionários. Os diretores apresentaram medidas que foram tomadas após a visita do auditor fiscal em 22 de maio, como o distanciamento na linha de produção e no restaurante, barreiras físicas de acrílico nos postos de trabalho, higienização e desinfecção do espaço e a retirada de bancos, além da contratação de 20 fiscais que circulavam pela empresa para verificar o cumprimento dessas ações. A Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul irá monitorar a testagem de todos os funcionários e seus contactantes, que ficará a cargo do frigorífico, e fará o rastreio epidemiológico para auxiliar na contenção do surto. Estamos recebendo, então, para a nossa primeira entrevista aqui no Conexão, na manhã desta terça-feira, a médica infectologista e diretora da Vigilância da Secretaria Municipal da Saúde, Andréa Dalbó. Muito bom dia, doutora Andréa. Bom dia, Cleberson. Bom dia, Leandro. Bom dia, ouvinte. Bom dia. O assunto ele é delicado, como eu abordei no início aqui da nossa interlocução sobre a entrevista, doutora, porque ele abrange aí, primeiro, um frigorífico aqui de Caxias do Sul que possui um grande número de funcionários, e segundo, porque esse é o nosso primeiro surto que está sendo controlado dentro de Caxias do Sul. Para vocês da Secretaria Municipal da Saúde, como têm sido as tomadas de decisões perante esse cenário? Bem, nós estamos acompanhando os frigoríficos de Caxias do Sul desde 23 de março, né, acompanhando de perto com a equipe da saúde do trabalhador, com a equipe da vigilância sanitária, e conseguimos ainda detectar o surto numa fase bem inicial, né, para que a gente impacto grande sobre a população de Caxias, como aconteceu em outros municípios. Então, daí a tomada de decisão mais extrema da Secretaria da Saúde, no sentido de conter já no início, para evitar grandes impactos. Certo. Dentro dessas medidas próximas, o que está relacionado além da questão do fechamento, doutora? Nós vamos fazer a testagem, né? Orientamos, né, que a empresa faça a testagem, de acordo com os sintomas dos pacientes e de acordo com o contato que eles têm com casos positivos. Então, vai ser orientado com relação ao teste rápido e com relação ao RT-PCR, que é o exame mais fidedigno, padrão ouro, né, para diagnóstico. E após a identificação desses, uma realização de uma testagem em massa em todos os funcionários, para garantir um retorno às atividades de uma forma segura. É público que o frigorífico ele buscava mão de obra e fazia, inclusive, a seleção de profissionais para trabalhar nesse período dentro do estabelecimento. Como fica também essas pessoas que circularam do dia 23 de maio até então a semana passada? A nossa preocupação é mais dentro do próprio frigorífico, porque eles têm um contato mais prolongado e mais próximo, né? Dificilmente um processo de seleção, que é um curto espaço de tempo, a pessoa vai ter uma exposição maior, até porque nós esperamos que todos estivessem usando máscara, né? E tomando o distanciamento adequado. No frigorífico, na linha de produção, é difícil manter a distância de 1 metro. Então, tem essa característica, né? E por isso, a maior facilidade de disseminação nesse ambiente. A senhora poderia
explicar para o público, agora falando de uma forma mais geral, por que os frigoríficos têm sido alvo do Covid-19? Não é uma situação apenas de Caxias do Sul que se nota. Isso já aconteceu, já aconteceram surtos nos Estados Unidos, na Alemanha e aqui em vários frigoríficos da região, né? Justamente por essa questão da linha de produção, deles terem não terem um distanciamento de 1 metro, embora tenha essa orientação para isso, né? A questão dos horários também, que para a refeição, que são geralmente as mesmas pessoas que estão na linha de produção, vão juntos para o horário de refeição. Tem a questão também da língua, temos muitos funcionários que são estrangeiros, né, e existem dificuldades do idioma, então tem todas essas questões, e além disso, a questão também do transporte, né, pelo ônibus, que geralmente eles pegam essa linha. E o que aconteceu em muitas outras cidades é que os frigoríficos, eles tem pessoas que moram em outros municípios e trabalham, né, nessas cidades. Diferente isso não acontece em Caxias, onde a maioria dos funcionários são residentes de Caxias do Sul. Doutora Andréia, eu vou passar a palavra para o meu colega e co-apresentador do programa, Leandro Adamati. Ótimo, Portela, obrigado. Doutora Andréia, bom dia, prazer conversar com você, Leandro, nesta manhã. É claro que há todo esse trabalho da própria Secretaria da Vigilância da Saúde de Caxias do Sul de isolar todos os funcionários, melhor dizendo, do frigorífico, testar em massa todos eles, mas a minha preocupação é essa: daqui a pouco um funcionário está contagiado, ele já levou o vírus para casa. De que forma, além do isolamento e da testagem, se pode segurar uma possível contaminação ainda maior do coronavírus com essa turma, doutora? O importante, né, Leandro, é que não só os funcionários tenham esse cuidado, mas sim como seus familiares, né? No momento que uma pessoa tem sintoma, nós da Secretaria orientamos, então, que o atestado seja fornecido não só para aquele funcionário, mas sim para todos os seus domiciliares, né? E que eles permaneçam também no isolamento durante o período de 14 dias. Inclusive, a pessoa, no momento que faz a testagem, ela assina um termo de compromisso, né? Onde também é colocado o nome dos seus domiciliares, e todos têm esse compromisso, porque, inclusive, isso pode ter ações penais sobre essa pessoa se houver o descumprimento do isolamento. Esta unidade do frigorífico de Caxias do Sul, ela está com as atividades paralisadas no momento, doutora Andréia? Nós estamos aguardando uma posição do Ministério Público do Trabalho. Certo. São muitos funcionários na unidade? São em torno de 1.500 funcionários. 1.500 funcionários. Até aqui em Farroupilha também tem muita dúvida. Na verdade, quantos foram os funcionários detectados com a Covid-19? 18, 20? Até o momento, 19. 19 funcionários, certo. Qual é a orientação que se pode colocar também para a sociedade de Caxias do Sul e da região? Porque as pessoas ficam preocupadas, um surto. De que forma as pessoas devem também encarar isso e o que fazer para ajudar nessa história? Bem, aí no caso, se for uma pessoa que teve contato com algum profissional, contato domiciliar, né, de um profissional da JDS e que apresentar síndrome gripal, que procure a unidade de saúde mais próxima e se identifique para que seja realizado o teste. Nós estamos preparando também, já preparamos, na verdade, as 2 UBSs mais próximas da região, que é a UBS Eldorado e a UBS de Ana Rec, para o atendimento dessas pessoas, tanto dos funcionários quanto dos seus domiciliares. Doutora, uma pergunta também falando sobre a rede pública de saúde, os hospitais. Qual é a situação hoje dos hospitais de Caxias do Sul perante a pandemia? Nós temos como a Caxias ela abrange, né, os 49 municípios,
nós temos vários leitos ocupados por pessoas de outros municípios, né? Então isso é a realidade, principalmente na UTI do geral, onde a grande maioria são provenientes de outros municípios, né? Infelizmente nós temos essa realidade e por isso Caxias está investindo então na compra de leitos do município de Caxias do Sul, para que seja somente regido pelo município, a fim de assegurar que a população tenha esses leitos garantidos. Doutora, se tem uma estimativa de quantas internações nós temos hoje em Caxias do Sul que não são de Caxias do Sul e são de municípios aqui da região? Eu vou lhe dizer que em torno de 60%, 70%. Ou da seja, capacidade. Ou seja, são pessoas de fora que os próprios caxienses. Exato. Exato. Isso tanto no público quanto no privado. Entendi. Também existe um caso de um recém-nascido que está sendo investigado se ele estava ou não com Covid-19 e ele veio a óbito. Procede essa informação também, doutora? É um recém-nascido que tinha sido internado por uma infecção generalizada, por sepse, né? E ele tinha recebido alta e em seguida em casa faleceu, né? E por não sabermos o motivo do óbito, foi pecado por excesso e solicitado um exame, né, para que fosse investigado. Mas é pouco provável que se seja relacionado à Covid, mas foi feito o exame sim. Certo. Doutora, desculpa, Damati. Doutora, perante esse quadro que nós estamos aí também como imprensa divulgando dos números de Caxias do Sul, das cidades da região, qual a estimativa em relação ao número de casos da Secretaria para o mês de junho? A tendência do frio é aumentar esses números de casos ou a contenção ela vai ser efetiva? Que eu tenho sempre solicitado à população que não relaxe, né, com relação às medidas. Infelizmente, a gente tem visto bastante pessoas nas ruas agora relaxando com relação às máscaras, né? E não se deve fazer isso. A máscara, ela é extremamente importante para a contenção do coronavírus, da mesma forma que a higienização das mãos. Então, nós temos observado um aumento progressivo do número de casos, né? Em função da circulação das pessoas, que muita gente tem circulado sem haver necessidade para isso. A gente pede também que as pessoas fiquem em casa, só saiam estritamente necessário, e o relaxamento do uso da máscara. Então, isso realmente tem refletido no número de casos, infelizmente. Adamati? Só mais uma questão, eu queria voltar ao assunto da ocupação da estrutura hospitalar de Caxias do Sul pela região. A doutora fala de em torno de 60% da estrutura é ocupada pela região. Mas nesse momento, doutora, essa grande ocupação, ela não se dá pela Covid, ela se dá também por outras patologias? Dá para a gente nortear um pouquinho essa situação? Sim, essa situação, essa ocupação se dá também por outras patologias, mas isso que eu estou referindo a essa ocupação de 60% a 70% são dos leitos de Covid, né? A maioria é por pacientes provenientes de outros municípios vizinhos. Perfeito. Estou esclarecido, Portela. Obrigado. Só para complementar, Damati, também a doutora Andréa, que gentilmente nos dá essa entrevista para esclarecer a população. E como está a questão das cirurgias eletivas, doutora? A gente tem a orientação da não realização das cirurgias eletivas. Pelo SUS, as cirurgias eletivas não estão sendo realizadas, mas nos hospitais privados a gente vê realmente a ocorrência de cirurgias eletivas, né, em menor quantidade, mas sim tem ocorrido. Certo. Doutora Andréa Dalbó, obrigado pela entrevista. Eu deixo esse espaço final para suas considerações. Eu agradeço o espaço e eu só volto a pedir então à população que realmente contribua, não relaxando com relação às medidas de uso de máscara e saindo realmente o estritamente necessário. Então, se possível, fiquem em casa. Muito obrigada.
Obrigado. Está então nossa entrevista com a doutora Andréia Dalbó, que é médica infectologista e também diretora da Vigilância da Secretaria Municipal da Saúde de Caxias do Sul, trazendo todo um panorama de como está o andamento da contenção da pandemia, os números também relacionados à Covid-19 e, é claro, a situação envolvendo o frigorífico e todos os seus andamentos, os próximos passos também em relação a esse surto, que foi o primeiro surto de Covid-19 registrado oficialmente aqui em Caxias do Sul. Bitcom TV. Passa no seu smartphone.